Por quase séculos, acreditou-se que o Templo de Salomão era intocável, que a própria mão de Deus jamais permitiria que uma chama se aproximasse de suas paredes. Mas essa certeza se provou ilusória. No dia 9 do mês de Ab, no ano 586 a.C., a estrutura mais sagrada do Oriente Médio desabou. O Templo de Salomão, que havia permanecido firme por quase 400 anos como o coração político e espiritual de Judá, foi incendiado de propósito. Nada daquilo foi um acidente, tampouco uma investida inesperada. Era o desfecho inevitável de uma aposta política desastrosa, feita por um homem que acreditou poder enganar a superpotência militar mais temida do mundo antigo. Mas antes que as muralhas ruíssem e o templo ardesse, algo ainda mais aterrorizante aconteceu dentro de Jerusalém. Um cerco tão brutal que levou mães, conhecidas por sua compaixão, a cometer atos que hoje preferimos nem imaginar. Para sobreviver à fome. Para compreender como chegamos ao incêndio, precisamos voltar 10 anos no tempo. O rei Zedequias ocupava o trono de Jerusalém, mas não comandava livremente. Ele era apenas um vassalo, colocado ali pelo próprio Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, com uma missão simples e negociável: manter a região sob controle e pagar tributos pesados em ouro e prata todos os anos. Em resumo, Jerusalém pagava para não ser destruída. Mas Zedequias vivia sob intensa pressão interna. Uma facção dentro do palácio acreditava que a Babilônia estava enfraquecida, à beira de um colapso, e enxergava no Egito uma oportunidade rara de retomada da independência. O raciocínio era puramente estratégico. Se Judá rompesse com a Babilônia e se aliasse aos faraós, poderia se libertar de uma vez por todas. Era uma jogada arriscada, quase suicida. Ignorando as advertências de seus conselheiros mais sensatos e até as palavras do profeta Jeremias, que alertava que o Egito jamais seria um aliado confiável, Zedequias tomou a decisão que selaria o destino de sua nação. Ele parou de enviar os tributos. Expulsou os diplomatas babilônios. Na prática, declarou guerra. A resposta de Nabucodonosor não veio em forma de cartas ou pedidos de negociação. Ele não discutiu. Ele mobilizou todo o exército imperial. Era mais do que uma força punitiva. Era uma máquina de aniquilação criada para apagar cidades do mapa. Quando os vigias das torres olharam para o norte, não viram bandeiras diplomáticas tremulando. Viram o horizonte engolido pela poeira de milhares de soldados, cavalos e engenhos de cerco avançando para sufocar Jerusalém sem pressa. A aposta de Zedequias fracassara, e o preço seria cobrado em sangue. Porém, quando os babilônios finalmente chegaram aos portões, não atacaram. Em vez de flechas, Nabucodonosor escolheu uma estratégia muito mais lenta e cruel. Ele transformaria Jerusalém em um túmulo antes mesmo de pisar nela. Em filmes, imaginamos a chegada de um exército sendo marcada por flechas chovendo sobre as muralhas. Mas Nabucodonosor era experiente demais para desperdiçar seus soldados contra fortificações tão robustas. Ele sabia que Jerusalém, posicionada no topo das montanhas e cercada por vales íngremes, seria um alvo difícil demais para um ataque direto. Então optou por uma tática mais fria: não tentaria entrar. Garantiria que nada saísse. No ano 588 a.C., o exército babilônico cercou a cidade. Eles ergueram um muro de circunvalação ao redor de Jerusalém, transformando a cidade em uma imensa jaula. A mensagem era clara: ninguém entra, ninguém sai. E, sobretudo, nenhuma comida atravessa os portões. A fome seria a arma principal. Dentro das muralhas, o terror se transformou. No início, ainda havia estoques, água armazenada em cisternas e uma falsa sensação de segurança. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e o cerco se estendeu por 30 meses. 2 anos e meio vendo o inimigo vivendo lá fora, cozinhando, treinando, esperando pacientemente que os habitantes morressem de fome. Jerusalém virou uma panela de pressão. As rotas comerciais foram cortadas. Qualquer tentativa de contato externo, interceptada. A cidade se tornou uma ilha cercada por soldados. A cada dia, o preço do pão subia enquanto a esperança descia. O plano de Nabucodonosor era simples: enfraquecer fisicamente os defensores até que não tivessem força sequer para levantar uma espada quando o ataque chegasse. E ele conseguiu isolar a cidade por completo.
Mas talvez imaginasse o horror que surgiria dentro das muralhas. Quando os armazéns esvaziaram e o último grão desapareceu, a moralidade da cidade desmoronou. Civilização virou poeira. O que acontece quando a fome se torna a única lei desafia a própria humanidade. O que Nabucodonosor fazia lá fora era a guerra. Mas o que aconteceu dentro das casas de Jerusalém parecia um pesadelo inimaginável. A economia colapsou de forma absoluta. Ouro e prata tornaram-se inúteis. Um pedaço de pão embolorado valia mais do que casas inteiras. A sociedade se dissolveu. Nobres que antes banqueteavam agora perambulavam pelas ruas como sombras, magros como tábuas secas. A distinção entre rico e pobre desapareceu. Restavam apenas dois tipos de pessoas, as que já haviam morrido e as que esperavam pela morte. As cisternas secaram. A água virou lama. A sede trouxe doenças. Mas a fome extrema fez algo pior, desligou a moralidade humana. Textos antigos, especialmente o Livro das Lamentações, registram cenas tão cruéis que parecem irreais. Mães, conhecidas por sua ternura, chegaram ao limite absoluto. Sem ter o que oferecer e dominadas pelo desespero, cozinharam os próprios filhos para sobreviver mais um dia. A sociedade judaica não foi derrotada inicialmente por espadas babilônicas. Ela se devorou por dentro. Jerusalém se tornou um cemitério vivo. O espírito de resistência foi destruído muito antes das muralhas. Quando os 30 meses se aproximaram do fim, a cidade era uma casca vazia, pronta para cair. Do lado de fora, os engenheiros babilônios finalmente encontraram a fraqueza que procuravam havia anos. O som que cortou a noite não foi um trovão. Foi o estalo aterrorizante de pedra sendo esmagada. Uma brecha se abriu na muralha norte. O que se seguiu não foi heroísmo. Os defensores, fracos demais, mal conseguiram levantar escudos. Os invasores entraram como uma maré de bronze e ferro, varrendo tudo sem encontrar resistência. Enquanto o caos tomava as ruas, o homem responsável por tudo fez sua última escolha covarde. Zedequias não ficou para defender o trono. Nem o templo. Nem seu povo. Ele sabia que, se fosse capturado ali, seria morto no mesmo instante. Então fugiu durante a noite com seus oficiais mais próximos, abandonando a população ao próprio destino. O plano era correr até Jericó e talvez cruzar o Jordão para desaparecer no deserto. Mas tentar fugir a pé, desnutrido, com a cavalaria mais rápida do mundo antigo atrás, era inútil. Os batedores babilônicos localizaram o grupo rapidamente. Em campo aberto, sem onde se esconder, a fuga terminou. A guarda de elite abandonou o rei, correndo em todas as direções. Zedequias foi deixado sozinho e capturado vivo. Acorrentado, foi levado para o norte, para Riblá, onde Nabucodonosor o aguardava. Ele talvez esperasse apenas uma execução. Mas trair um imperador tinha um preço mais doloroso do que a morte. Em vez de matá-lo, Nabucodonosor preparou uma punição pensada para quebrar a alma do rei. Ele ordenou que os filhos de Zedequias fossem trazidos. Diante do pai, acorrentado e impotente, os jovens príncipes foram executados um a um. A intenção era apagar a linhagem diante de seus olhos. E então veio o golpe final. Quando o último corpo caiu, os carrascos avançaram e arrancaram os olhos de Zedequias. A última imagem que ele viu na vida foi a morte de seus próprios filhos. Cego e quebrado, ele foi levado para a Babilônia, onde morreria anos depois no cárcere, assombrado por aquela cena. Mas o julgamento não parou na família real. Para garantir que Jerusalém jamais se levantasse novamente, a elite foi executada, sacerdotes, oficiais, conselheiros. Com o rei cego e a liderança morta, Jerusalém ficou sem cabeça, desprotegida. Foi então que veio a ordem final. Não bastava vencer. Era necessário apagar. Nebuzaradã, o capitão da guarda imperial, recebeu a missão de transformar a cidade em cinzas. Por 30 dias nada aconteceu. Era apenas preparação. E então, no 7º dia do mês de Abi, as tochas foram erguidas. O que se seguiu marcou a história para sempre. O templo não foi apenas incendiado. Ele entrou em combustão. A madeira de cedro, ressecada por séculos, queimou como se fosse óleo. O calor foi tão intenso que as pedras calcárias estalaram e se desfizeram.
O ouro do Santo dos Santos derreteu e escorreu como rios metálicos. O incêndio durou dias inteiros. Quando finalmente se apagou, restava apenas uma cicatriz negra sobre o Monte Moriá. Com o templo destruído, começou a segunda fase, o saque. O templo era o banco central da nação. Os soldados desmontaram tudo o que restava. As colunas de bronze Jaquim e Boaz foram quebradas em pedaços. Os utensílios sagrados foram levados. Artesãos, ferreiros, jovens fortes foram acorrentados e enviados à Babilônia. Os pobres restantes herdaram ruínas. Era o fim da nação e o início do cativeiro babilônico. Mas mesmo entre cinzas, algo permaneceu. Séculos depois, arqueólogos encontrariam uma camada escura no solo de Jerusalém, a fuligem real daquele incêndio de 2600 anos. Flechas babilônicas, madeira carbonizada, cerâmicas quebradas. Prova física do que aconteceu. O Templo de Salomão desapareceu da superfície, coberto por construções posteriores. Mas foi justamente esse vazio que permitiu o milagre. Em todas as nações antigas, quando um templo era destruído, o Deus daquela nação era considerado derrotado. Mas os judeus fizeram o contrário. Sem altar, reinventaram a fé. O judaísmo rabínico nasceu ali, do exílio. A oração substituiu o sacrifício. O templo físico virou um templo interno, indestrutível. Nabucodonosor acreditou ter apagado um povo. Mas, sem querer, garantiu sua eternidade. O fogo consumiu o cedro e o ouro, mas fortaleceu uma identidade que sobreviveria a milênios.